gente, eu sou a Rô, sejam bem-vindos à minha biblioteca e hoje eu tô aqui pra conversar com vocês sobre os melhores quadrinhos que eu li em 2023. Quando vocês me veem aqui no quarto, vocês já sabem como é que tá a situação, né? Que o calor do Rio de Janeiro tá insuportável. Então, assim, se não tiver no melhor ângulo, sabe? A melhor iluminação, aquela coisa toda, por favor, relevem. É o que tá dando pra fazer aqui na situação atual. Eu não vou me estender muito falando de cada quadrinho aqui nesse vídeo, porque a maioria deles já tem vídeos próprios aqui no canal. Então, qualquer coisa aí é só vocês assistirem os outros vídeos, né? Porque vai estar falando um pouco melhor sobre cada um, sem spoilers. E claro, gente, por favor, não se esqueçam de deixar um like pra ajudar na divulgação do canal. Se inscreva se você não for inscrito. Tá saindo muita coisa legal por aqui, tá? Todos aqueles vídeos de retrospectivas, de metas de início de ano que vocês gostam, tá tudo saindo aqui bonitinho. Então é só se inscrever e acompanhar. E lembrando que caso você tenha interesse de adquirir alguma coisa no site da Amazon, pode ser livro ou não, tá? Comprando através dos links aqui embaixo no box de descrição, você vai estar ajudando o canal sem pagar nada mais por isso, tá bom? Mas enfim, vamos deixar de enrolação e vamos direto pros quadrinhos. Em quinto lugar, o quadrinho que eu mais gostei foi o Está Tudo Bem. Esse é um quadrinho inspirado em 1984, né? Então a gente vai estar acompanhando aqui o casal Sam e Maggie. E eles vivem numa vila, né? Tipo, num bairro ali que parece ser tudo normal. Todas as casas, assim, são iguais, os vizinhos são todos parecidos. E olhando por fora, realmente parece que tá tudo bem. Mas quando a gente vai acompanhando a rotina desse casal, a gente percebe que as coisas não estão tão bem assim. Eles têm um medo constante, eles estão tensos o tempo todo. É uma sensação de estarem sendo observados, tanto por alguma coisa que esteja acompanhando, ou até mesmo os próprios vizinhos. Também estão reprimindo os próprios sentimentos, questionando as próprias atitudes, porque a sociedade em que eles vivem é uma sociedade extremamente controladora e que pune rigorosamente as pessoas. Eu adorei esse quadrinho tanto pelo roteiro, né, pela história em si, quanto pelas ilustrações, porque as ilustrações têm uns tons pastéis, uma coisinha mais delicada, eles usam tipo essas máscaras, né, que são de tipo um ursinho, que dá uma sensação fofa, e quando a gente vê toda a atenção dos personagens, isso gera um contraste muito interessante, que você quer ler o quadrinho inteiro, sabe? Inclusive eu fiquei presa desde a primeira até a última página, inclusive, gente, termina de um jeito que eu preciso muito que a Suma traga logo o segundo volume. Mas, enfim, não vou me estender mais do que isso. Adorei, super recomendo. E já tem um vídeo onde eu tô falando melhor sobre esse quadrinho. Vou deixar aqui embaixo no box de descrição pra vocês conferirem. Aí, em quarto lugar, nós temos M de Monstra, que é um HQ de volume único, como se fosse uma espécie de releitura da história de Frankenstein. Só que aqui a gente vai ter duas irmãs, né, duas cientistas. Acaba acontecendo um acidente de laboratório e uma delas vem a falecer. Aí a outra acaba conseguindo reviver a irmã. Só que quando a irmã volta, apesar de ser o mesmo corpo, não é mais a mesma pessoa. Então a gente vai estar acompanhando essas irmãs aqui, onde uma vai estar tentando lidar com o luto, a outra vai estar lidando com questões de identidade. E no geral essa HQ vai falar muito sobre famílias e sobre o peso das expectativas, sabe? E eu simplesmente adorei, achei ela muito delicada, muito sensível. Também tem uma questão de fantasma aqui, e essa parte do fantasma eu simplesmente adorei porque ela trouxe uma leveza, sabe, pra história. Porque realmente pega temas delicados, a gente sente as personagens muito tristes, e esse ponto do fantasma é justamente o que traz um pouco de humor. E, gente, apesar dessa HQ não ser tão grande e ela ser volume único e tudo mais, eu achei que a autora soube explorar muito bem esses temas, sabe? Ficou tudo no tempo certinho, não dá a sensação de estar corrido nem nada do tipo. Então, eu adorei e recomendo muito a leitura pra vocês. Aí, em terceiro lugar, nós temos O Demônio na Floresta, que é um HQ do Grishaverso. E assim, gente, essa história se passa antes dos livros, tá? Antes do Sombriossos. Porque aqui a gente vai ter o passado do vilão da história. Só que aí, pra tirar logo a dúvida a respeito de ordem de leitura e tudo mais, se você tiver lido o Sombriossos, já dá pra ler de boa. Mas o período em que Ali Bardugo escreveu essa HQ foi entre Sol e Tormenta e Ruína em Ascensão. Então já fica aí claro pra vocês a termo de ordem. E de qualquer forma, tem uma playlist completa com livros do Grishaverso aqui no canal, todos sem spoiler, vocês podem assistir tranquilamente. Vou estar deixando essa playlist nos cards e no box de descrição. Mas voltando a essa HQ aqui, a gente vai estar conhecendo o passado do vilão, num período em que ele ainda era somente um garoto bem solitário, né? E ele vivia fugindo, porque além deles serem grishas raros, eles eram extremamente perigosos. Basicamente, as pessoas temiam os poderes deles e tinha outras que os perseguiam para poder tentar controlar esses dons. Então a gente vai vendo aqui o como que eles mascaravam as habilidades dele, o como ele, como um menino mesmo, queria ter só uma vida normal entre os outros grishas. A gente sente muito forte o desejo dele
de um lugar pra chamar de lá, né? Ele não quer mais essa vida aí de ficar fugindo e correndo pra um lado toda hora. E o que eu mais gostei dessa HQ é porque a gente entende o porquê ele se tornou tudo aquilo, mas não justifica as atitudes ruins que ele teve no futuro. Então traz muito aqueles questionamentos de o que será que teria acontecido com esse menino se ele vivesse num país diferente, tivesse uma mãe diferente, se o contexto geral no qual ele estava inserido fosse diferente. Então eu super adorei, recomendo, né, pros fãs do universo, é uma HQ que super vale a pena. E também as ilustrações dela, gente, são muito bonitas, sabe? Porque elas são todas coloridas assim, tá? Realmente essa aqui eu achei bem caprichada, adorei e recomendo demais a leitura dessa HQ pra vocês. E também tem vídeo dela aqui no canal. Aí, em segundo lugar, nós temos Lore Olimpo volume 3. E, gente, essa é uma HQ que eu tô realmente amando acompanhar. Tinha tempo que eu não pegava um HQ que eu ficasse ansiosa, né, querendo os próximos volumes, aquela coisa toda. Essa aqui eu tô conseguindo acompanhar certinho. Inclusive, já tem resenha dos 3 volumes aqui no canal, todos eles sem spoiler. Vou deixar no box de descrição pra vocês. Mas, basicamente, a gente vai estar acompanhando aqui uma releitura da história do Hades e da Perséfone. E diferente, assim, do conto original, né, aquela coisa toda, aqui eles realmente vão se conhecendo, vão se apaixonando. O cenário dessa HQ também é muito legal, porque o Monte Olimpo, ele é tipo assim, todo moderno, sabe? Tipo, tem carro, celular, aquela coisa toda. E nesse volume a gente vai estar acompanhando a Perséfone tentando lidar com as expectativas de todo mundo em torno dela. E ela também tá refletindo muito sobre como que vai ser a vida dela no futuro, enquanto o Hades está tentando lidar com algumas questões ali do passado dele. E os dois, ao mesmo tempo que eles têm muito interesse um no outro e que eles querem ficar junto, eles precisam resolver as próprias questões antes, sabe? E eles estão tentando esconder os sentimentos, e é muito engraçado como isso acontece dentro da história. E eu achei que a autora soube trazer isso de uma maneira que a gente fica entretido, a gente fica torcendo pelo momento que eles vão ficar juntos, né? Só que isso aqui é uma base, assim, bem novelona, sabe? Então a gente tem consciência que vai demorar, mas a gente curte aquele entretenimento. E ao mesmo tempo a autora também consegue abordar alguns temas mais sérios dentro dessa história. E ela sabe equilibrar muito bem a questão da comédia, o romance, com os momentos de seriedade e críticas. Enfim, não vou me estender mais do que isso, porque já tem resenha dos 3 volumes aqui no canal. Vou deixar os links aqui embaixo pra vocês conferirem. Aí, em primeiro lugar, inclusive o único que não tem vídeo ainda no canal, é A Família da Casa de Bonecas. E assim, gente, esse aqui eu ainda não fiz o vídeo porque ele faz parte de uma coleção, tá? Essa coleção é a coleção Hill House e ela tem vários volumes, só que cada um conta uma história diferente. Então, você não precisa de se ligar em ordem nem nada do tipo. Você pode ler à vontade, tá? Inclusive, tá faltando eu ler somente o Cesto de Cabeças até agora. Todos os outros eu li e super recomendo. Quando eu ler o Cesto de Cabeça, eu quero fazer um vídeo falando sobre todos os volumes pra vocês, tá? Mas nos concentrando aqui na Família da Casa de Bonecas, que ficou em primeiríssimo lugar, a gente vai conhecer a Alice, que no 6º aniversário dela, ela ganhou uma casa de bonecas linda do século XIX, com uma família, assim, de bonecas antigas. E rapidamente aquilo ali não se torna só um brinquedo favorito, se torna o mundo dela. Porque ela descobre que ela pode entrar magicamente dentro dessa casa e conviver com aquelas bonecas. Só que no mundo real, a vida dela tá muito mais complicada e essa casa de bonecas guarda um segredo que pode consertar qualquer coisa, mas tem um custo muito alto. Essa realmente foi uma HQ que me impressionou, porque a premissa inicial dela lembra um pouco uma espécie de Coraline, só que mais sombrio. Mas a similaridade acaba por aí, e por essa ser uma HQ de terror, eu já imaginava que algumas desgraças e tudo mais fossem acontecer. Mas o que aconteceu aqui realmente me surpreendeu. Eu não tava esperando. Algo que eu também adorei foi porque ela se passa num longo período de tempo. Ela é curtinha, só que a gente acompanha a infância da Alice até ela chegar à fase adulta. E é muito bem estruturada, você não fica com a sensação de que está sendo corrido ou alguma coisa do tipo. Na verdade, a sensação que dá é que as coisas estão acontecendo exatamente no tempo certo. E, gente, isso é uma coisa muito difícil de conseguir fazer em HQ. E aqui eles conseguiram executar perfeitamente. Eu adorei a Alice. Sabe tudo que a gente reclama em personagens de história de terror, que eles normalmente são meio burros? Então, a Alice é o inverso. Ela não faz essas burradas. Na verdade, ela tem muito discernimento. Desde criança, ela entende o real valor das coisas. Tanto que ela acaba se tornando uma oponente muito digna pra Casa de Bonecas. Eu não vou entrar tanto em detalhes assim como que funciona a magia da Casa de Bonecas, porque eu não quero estragar a surpresa de ninguém. Mas o que eu posso dizer é que quem gosta de horror cósmico vai adorar quando as explicações começarem a aparecer. Enfim, eu adorei, super recomendo. Foi uma história de terror que realmente me agradou. E isso é uma coisa difícil, porque como eu já consumi muita coisa
desse gênero fica cada vez mais difícil de me agradar. Enfim, é um HQ que eu super recomendo. Recomendo as outras HQs também, que inclusive elas só não estão aparecendo aqui nessa lista como melhores, porque na verdade eu tinha lido os outros volumes em 2022, somente por causa disso. Tem até vídeos aqui de leituras do mês, alguma coisa assim, onde eu fui comentando sobre alguma dessas HQs. Eu vou deixar aqui embaixo também pra vocês assistirem, caso vocês queiram. Mas enfim, é uma coleção que vale super a pena. E esse volume aqui merece esse primeiro lugar. Enfim, essas foram as melhores HQs de 2023, eu espero que vocês tenham gostado. Me contem aqui nos comentários se vocês leram algumas HQs durante o ano, como é que foi aí, quais foram as suas preferidas, ou se vocês já leram alguma dessas, se vocês gostaram. E fiquem tranquilos que ainda vai sair o vídeo com os melhores livros de 2023, tá bom? E bem, gente, por favor, não se esqueçam de deixar um like pra ajudar na divulgação, se inscrevam no canal se vocês não forem inscritos. Eu vou ficando por aqui, a nossa conversa continua nos comentários, eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo e tchau!